nós iremos conversar um pouco sobre um tema muito interessante que diz respeito às consequências da doutrina espírita, a chamada educação para a morte. Quem visse os fenômenos das mesas girantes, quem assistisse à quantidade de manifestações mediúnicas ocorridas no início da segunda metade do século XIX, jamais poderia imaginar que esse conjunto de informações obtidas a partir da leitura que o Espiritismo nos dava sobre o mundo espiritual iria resultar numa capacidade de nós, de fato, mudarmos de maneira muito profunda a nossa leitura sobre a vida. Sim. Logo que os fenômenos começaram, logo que os espíritos começaram a trazer as suas informações sobre o mundo espiritual, não se imaginava que, de repente, a partir daquele conjunto de manifestações puramente físicas, fosse acontecer uma transformação tão profunda dentro dos conceitos que a humanidade possuía. Foi a partir da reflexão que Allan Kardec faria sobre aquelas manifestações, a partir do momento em que o Espiritismo daria para nós toda essa capacidade de interpretar o majestoso fenômeno da imortalidade, que nós começaríamos a rever as nossas existências, a analisar o que devemos fazer na vida física para que nós consigamos, de maneira objetiva, transformar os nossos destinos, avançar na direção do progresso e nos transformarmos efetivamente em novas criaturas, a partir do momento em que redefinimos as nossas prioridades em cima das leituras que temos. O que nós vamos observar a partir da visão que o Espiritismo nos oferece é que nós temos, sim, uma capacidade de mudar profundamente as nossas vidas quando nós nos defrontamos com as verdades espíritas. O que seria, portanto, o impacto que essa mensagem trouxe? Sim, a partir do momento em que Allan Kardec observa que não somente existe vida após a morte, mas observa que existe do outro lado da vida uma condição de felicidade ou de infelicidade que decorre fundamentalmente da forma como as criaturas viveram na vida física, começa a se dar a construção de um conjunto de conceitos que seriam essenciais para a mudança da nossa ótica. O que seria isso? Allan Kardec, observando os fenômenos, disse: olha, observo não somente que existe vida após a morte, mas observo que o destino dos homens do outro lado da vida não é o mesmo. Existem espíritos felizes e existem espíritos infelizes. O que faz com que os espíritos estejam do outro lado felizes ou do outro lado infelizes? A grande conclusão retirada por Allan Kardec é que o que determinava a condição de felicidade ou infelicidade das criaturas humanas era exatamente aquilo que nós fazíamos durante a nossa vida física. Foi aí, então, a partir dessa percepção que Allan Kardec pôde ter, que ele procurou, então, identificar como devem viver os homens para que consigam ser espíritos felizes. E aí, a grande conclusão que se chegou é que, para termos uma grande condição de felicidade na vida futura, é fundamental, para termos uma boa morte, ou seja, uma educação para a morte, é educarmos a vida enquanto estamos no corpo físico. E aí vai surgir um conjunto de informações muito preciosos de Allan Kardec sobre a questão do mundo espiritual e como devem viver os homens, apontando uma série de princípios que estão apresentados no discurso de todas as obras espíritas. Mas nós iremos encontrar um apanhado bastante satisfatório desses princípios, do que devem fazer os homens, a partir da leitura que é oferecida para nós no livro Cartas e Crônicas, em uma mensagem assinada por Irmão X, que se intitula Treino para a Morte.
Treino para a morte é um conjunto de orientações para as criaturas encarnadas, para que eles consigam promover a sua educação para retornarem ao mundo espiritual em melhores condições do que aqui chegaram. Observando essa mensagem e dando um tratamento para o conteúdo que ela possui, nós podemos juntar os pontos que são apresentados pelo irmão X em 10 pontos distintos. Sim, ele vai levantar dentro da mensagem 10 pontos. Os primeiros 3 pontos que nós queremos abordar sobre essa questão são os 3 mesmos pontos apresentados por Albano Couto, no livro Ceareiros de Volta, da psicografia de Valdo Vieira. Na página 29, Valdo Vieira recebe uma página de Albano Couto. Nessa mensagem, Albano Couto fala dos 3 fantasmas da mente. Ele intitula como 3 fantasmas da mente os 3 comportamentos mais perigosos para a criatura humana. Os pontos que seriam mais graves e que nós precisaríamos estar mais atentos, porque seriam os pontos através dos quais nós encontraríamos a maior quantidade de quedas dos seres humanos. Albano Couto, nessa mensagem, diz que entre as várias manifestações de desequilíbrio do ser humano, entre as múltiplas condições ou situações nas quais os indivíduos se envolvem e que com isso decorre a questão da sua desgraça do ponto de vista espiritual, produzindo muito sofrimento do outro lado da vida, ele diz que existem os chamados fantasmas da mente. E entre esses fantasmas ele vai destacar 3, que seriam, segundo ele, as mais frequentes causas de queda da criatura humana durante a vida encarnada. Ponto número 1. O primeiro ponto, o primeiro fantasma da mente, que é também um dos 10 pontos apresentados por irmão X, quando nos fala sobre o treino para a morte no livro Cartas e Crônicas. Chama-se materialismo. A partir da visão que Albano do Couto nos oferece, e aquilo também que irmão X nos diz, o materialismo, a busca das coisas materiais seriam uma das grandes dificuldades para o ser humano na existência terrestre. O sonho de possuir, de trocar as coisas espirituais pelas coisas materiais, o interesse de ter, o desinteresse pelas questões do espírito, a nossa busca incessante na tentativa de obter felicidade no mundo terreno e apagando em nós as preocupações com as questões espirituais, são, segundo ele, uma das maiores fontes de sofrimento dos espíritos no mundo espiritual, justificando, portanto, uma preocupação muito grande com essa questão. E hoje, de maneira ainda mais interessante, esse ponto se destaca exatamente pelo fato de que nós estamos vivendo um momento de muita presença do materialismo na nossa sociedade. Nós estamos vivendo um período de muita depressão, muita tristeza, muita desesperança, muitos processos de ansiedade, de desequilíbrios do campo emocional, muito deles decorrentes do afastamento do homem em relação à sua conexão com Deus. E a partir desse desligamento da criatura humana do Criador, ocorre, portanto, um esfriamento da certeza de Deus nas suas vidas, e a consequência disso é nós começarmos a ter uma espécie de sentimento como se nós estivéssemos sozinhos, aumentando, portanto, o sofrimento humano. Então, o primeiro treino para a morte, o primeiro exercício que nós devemos fazer é o de tentar vencer as dificuldades que nós muitas vezes apresentamos na nossa relação com o mundo espiritual. Fortalecer os nossos vínculos espirituais, estabelecer em nós as condições de nós percebermos o quanto efetivamente temos a necessidade da nossa relação com o mundo espiritual, é o primeiro dos fantasmas que a nossa mente pode ter. Segundo fantasma da mente, e que é ao mesmo tempo
um dos pontos apresentados por irmão X na sua página sobre o treino para a morte. Segundo deles, o interesse pelo poder. Mas esse não era o materialismo? Não. Materialismo é ter o prazer das coisas terrenas. Materialismo está ligado com o desrespeito ao meio ambiente, a posse da terra, a riqueza material, a sensação de que nós somos, na verdade, egoístas. Nós queremos tudo para nós. O poder não é o egoísmo. O poder é o orgulho. É nós querermos mandar nas pessoas. É nós acharmos que somos mais do que os outros. É humilhar as pessoas, é pisar nos outros. É nos prevalecermos de alguma espécie de vantagem que nós possamos ter e, através dessa vantagem, nós queremos, de alguma forma, transformar as nossas vidas num processo de opressão aos que têm menos do que nós. Esse seria, portanto, o segundo dos fantasmas que nós teríamos, que rondariam as nossas mentes e que seriam, portanto, graves preocupações para os nossos dias. Terceiro fantasma da mente, o último dos fantasmas de Albano Couto, mas apenas o terceiro da lista de 10 de irmão X, o sexo desregrado. Assevera Albano Couto e, ao mesmo tempo, irmão X, que as criaturas humanas experimentam uma série de desequilíbrios no campo da sexualidade, da afetividade, da emotividade, dos seus relacionamentos afetivos e, por conta disso, sofrem de maneira muito profunda no mundo espiritual a consequência de suas opções do lado de lá. Do lado de cá, nós temos uma tendência muito grande a sermos indiferentes a essas questões, nos entregamos à promiscuidade, a uma vida sem muita responsabilidade no campo da sexualidade, e isso depois vai pesar de maneira bastante grave sobre os nossos ombros, quando nós retornarmos ao mundo espiritual e nos dermos conta de quanto nós poderíamos ter feito por nós próprios em termos de avanço e o quanto nós perdemos de chance, porque nós utilizamos muitas vezes a nossa afetividade para que nós subjugássemos pessoas, iludíssemos, para que nós nos perdêssemos, para que nós infelicitássemos os outros, transformássemos as nossas vidas num elenco de sofrimentos desnecessários, fazendo com que nós, muitas vezes, só venhamos a perceber a extensão dos nossos equívocos após a desencarnação. Muitos certamente perguntarão, mas eu já não vim várias vezes? Por que volto a repetir? Porque, na verdade, o esquecimento do passado nos permite retornar ao mundo físico com a verdadeira personalidade que temos, e não com aquela que pensamos que temos. O verdadeiro eu é o que renasce. Aquilo que pensamos que somos no mundo espiritual pode não ser exatamente a nossa essência. Então, a reencarnação revela de maneira nítida, de real, de verdadeiro, nós armazenamos em nós depois das experiências que tivemos na vida física. Assim, portanto, nós vamos perceber a sexualidade como um dos graves problemas que a humanidade possui. A sexualidade desregrada, desequilibrada, apartada do amor, sem um vínculo efetivo com o sentimento, a ponto de Emmanuel, no livro Vida e Sexo, afirmar que o sexo mata mais do que a guerra. O quarto desses pontos, apresentado por irmão X, no seu texto, e que nos remete a uma necessidade de reflexão, e que durante a vida física nem sempre nós cuidamos, é sobre a nossa alimentação. Ah, meu Deus! Quantas e quantas vezes nós nos atrapalhamos no mundo espiritual quando nós saímos daqui levando dependências do ponto de vista alimentar muito fortes. Comemos demais, nos alimentamos de maneira excessiva, mantemos uma relação extremamente forte com a questão da gula, e a partir desse instrumento temos uma série de experiências amargas ao chegarmos no mundo espiritual, porque quando chegamos lá, não há mais o alimento que tínhamos o hábito de ter do lado de cá. E por isso, nos sentimos profundamente desalentados, agredidos, desassistidos, como se Deus tivesse nos esquecido, e começamos a ter a sensação, como se por algum motivo,
a nossa vida tivesse mudado profundamente, porque eu não tenho mais o alimento físico que eu deveria ter, achando que nós iríamos ter isso para sempre. É bom ir se acostumando a reduzir a quantidade de alimento que nós consumimos durante o dia. Comermos para nos manter, não vivermos apenas com o objetivo de satisfazer os nossos interesses do ponto de vista alimentar. Esse é só o início da conversa. Depois, irmão X avança para falar que o cemitério no prato é uma questão de grande preocupação no mundo espiritual. Está passando da hora da necessidade de nós revermos a maneira como nós nos alimentamos. Nós temos que passar por um fenômeno de reeducação alimentar, tendo um pouco mais de misericórdia, realizando menos crueldade com os animais e tendo uma forma de viver de maneira mais harmônica com a natureza. Não pode ser de maneira brusca, mas é preciso iniciar. Nós precisamos começar a reduzir a proteína animal e desenvolver outros recursos para que sejamos indivíduos adaptados à realidade do mundo de regeneração, aonde esse tipo de alimentação baseada na crueldade certamente vai ficar para trás, porque os indivíduos que constituem os mundos de regeneração têm uma preocupação acentuada com a visão do coletivo, e nessa visão do coletivo, os animais estão por dentro dela. Além desse quarto ponto, a chamada alimentação, o quinto ponto apresentado por irmão X como sendo necessário para a nossa educação para a morte são as nossas preocupações com o fumo. Às vezes nós não nos damos conta, mas nos tornamos dependentes de determinados instrumentos que nos são oferecidos, na crença de não serem tão nocivos. Mas, na verdade, hoje, quanto mais a humanidade avança, mais ela se convence da desnecessidade da utilização do fumo como um instrumento de diversão, de lazer, de viciação, pelos impactos econômicos de saúde pública que eles determinam sobre nós. Esse processo da perturbação que ocorre nas nossas vidas em função do fumo é porque dentro da nicotina nós temos a condição de reduzir os nossos níveis de ansiedade. Pessoas ansiosas fumam e ficam mais tranquilas. E elas têm a falsa sensação de que elas são tranquilas. Pode observar que as pessoas, quando ficam intranquilas e são fumantes, elas dizem tudo de um cigarro, porque ela está vendo o seu nível de ansiedade subir. Quando ela para de fumar, ela diz, se eu parar de fumar, eu fico irritado. Não, não fica. Quando para de fumar, fica no seu normal. Nós só vamos descobrir como é que nós somos parando de fumar. Porque, sob o efeito da nicotina, nós temos uma tendência a sermos mais tranquilos do que aquilo que verdadeiramente somos. Então, é importante darmos um olhar para essa questão, para que a gente não se veja, de certa maneira, jungido a passarmos uma existência inteira mascarando os nossos verdadeiros níveis de ansiedade pelo fato de consumirmos uma substância desnecessária para o nosso processo de desenvolvimento. Depois dessa condição, que é o nosso quinto elemento, ou seja, o fumo, o sexto ponto apresentado por irmão X é o álcool. Ele fala que o álcool acaba se transformando num grande instrumento de dor para as pessoas. Porque muitos de nós nem imaginamos, a gente acha que bebe socialmente, mas acabamos nos tornando indivíduos dependentes da substância. Não conseguimos nos alegrar, não conseguimos reunir, não conseguimos relaxar, não conseguimos ficar à vontade se não fizermos uso do álcool. O que está acontecendo conosco? Estamos dependentes. O álcool destrói as famílias, destrói a nossa saúde, corrói o tecido social e, além de todas essas coisas, abre as portas para uma quantidade intermináveis de desequilíbrios. Muitas pessoas que cometem crimes, atos de violência, que se atiram a determinadas práticas, seja no campo sexual, seja, de repente, no trânsito ou na vida familiar, ou na vida social de agressão, de violência que promovem,
não fariam isso se não estivessem sob o efeito do álcool. Nós somos muito condescendentes com ele, mas o álcool, na verdade, é um companheiro da humanidade desde muito longe. Desde as primeiras civilizações estabelecidas sobre a face do planeta, o álcool vem se mostrando como sendo um elemento profundamente pernicioso para a nossa sociedade. Assim, portanto, é necessário que nós comecemos a fazer um natural processo de descolamento dessa prática, em virtude dos prejuízos que elas podem gerar para nós. Algumas pessoas podem dizer assim: olha, eu até nem sei se eu tenho problema com álcool. Eu queria saber como é que eu vou saber se eu tenho problema com álcool. É fácil nós sabermos. Verifique se alguém na sua família já fez alguma reclamação da sua conduta. Alguma vez o álcool já foi motivo de discussão, reclamação, chamada de atenção em família? Ou ainda, o álcool já foi alguma vez motivo de reclamação, chamada de atenção no seu ambiente de trabalho? Ou ainda, o álcool já foi motivo de algum conflito, algum problema, algum drama, algum desacerto na sua vida social? Se ele estiver atrapalhando sua vida social, a sua vida familiar ou a vida profissional, é um claro exemplo, é um claro sinal de que essa substância está atrapalhando você. Está mais do que na hora de nós pararmos. E para aqueles outros que dizem: ai, graças a Deus, até hoje, não tive problema nem em casa, nem no trabalho e nem na sociedade. Bebo socialmente e não tenho nenhum problema com isso. Não sabemos o dia de amanhã. Não há nenhuma pessoa que se torne hoje dependente do álcool que começou dessa forma como está nos dias atuais. Todos aqueles que são dependentes começaram tomando um trago, um pouco. E, de repente, em virtude de alguma situação que a vida lhes trouxe, uma perda, uma situação de dor, de sofrimento, a necessidade de tentar anestesiar a consciência, alguma fuga de algum problema que a vida lhe trouxe, o indivíduo, então, mergulha no álcool como uma estratégia de fugir do grande processo de encontro consigo mesmo. O álcool, portanto, pode não ser hoje um motivo de desequilíbrio na nossa vida, mas ele pode, com certeza, transformar-se a partir do momento em que ele passa a integrar a minha vida social, um elemento que pode levar ao meu desequilíbrio, pode levar a um desarranjo das minhas funções sociais e familiares ou laborais, justificando, portanto, uma atenção muito grande com esse elemento, porque a quantidade de vítimas que o álcool fez ao longo da história da humanidade é sem conta, porque nós temos milhões, bilhões de pessoas que, no curso da história, destruíram suas vidas pela proximidade com essa substância. O esforço, portanto, de tentarmos independer dela, reduzir o consumo e, tanto quanto nos seja possível, abstermos-nos do consumo do álcool, é sempre um elemento fundamental para mantermos a nossa lucidez, para não facilitarmos os processos obsessivos, para termos o controle de maneira mais efetiva da nossa consciência, das nossas decisões, das nossas questões de mundo íntimo, do que ficarmos à mercê de uma série de influências que podem ficar mais fáceis a partir do momento em que o álcool fragiliza as defesas do ego e facilita o processo de envolvimento nosso pelas entidades que nos perturbam, ao tempo em que nos empurram para determinadas experiências absolutamente desnecessárias nos nossos dias. Assim, portanto, nessa condição que nós observamos, essa sexta substância, esse sexto elemento para o qual temos que cuidar, destacado por irmão X, precisa ser realmente um objeto de muita atenção, e a nossa sociedade hoje está muito envolvida com essa questão. O fumo até tem diminuído. As gerações atuais têm até um consumo menor de fumo do que as gerações passadas, mas o álcool, ao contrário, vem crescendo vertiginosamente. A mesma geração que vem reduzindo o consumo de fumo
vem aumentando de maneira extraordinária o seu consumo do álcool, principalmente no público feminino. Depois nós temos o sétimo desses elementos para os quais irmão X nos sugere que voltemos as nossas atenções em virtude da circunstância da gravidade desse elemento para a nossa vida. Chama-se drogas. Vejam que isso é escrito por irmão X na década de 60. Imagine se fosse hoje. Mas ele destaca a necessidade da atenção com as drogas, com os elementos alucinógenos, com todas as substâncias que, de certa maneira, nos tornam dependentes delas e que, atualmente, na nossa sociedade, é uma circunstância gravíssima de saúde pública. A quase totalidade dos casos de violência que nós encontramos na nossa sociedade tem raízes na drogadição. Se você pega uma pessoa hoje na rua que está furtando, está roubando, a quase totalidade desses eventos está relacionada com a droga. São poucos os que estão furtando, roubando, para, através desse recurso, obterem um bem que eles vão vender para comprar comida, comprar alguma coisa para manter suas famílias. Muito raro que isso aconteça. A quase totalidade dos casos é o assalto ou furto para trocar o objeto do furto em um local onde ele possa obter a droga. Então, a droga, na verdade, está movendo boa parte do cenário dos problemas que nós estamos enfrentando hoje, sociais, no nosso país. Até alguns anos atrás, a desassistência era o maior problema que nós tínhamos no nosso país. A fome, o abandono, a penúria, a miséria, eram os maiores problemas que o país possuía. Tanto que, nesse período, o movimento espírita desenvolveu uma série de iniciativas, gerando creches, hospitais, orfanatos, muitas instituições de socorro aos padecentes. Mas, nos últimos anos, com o avanço das conquistas sociais, foi acontecendo um certo atendimento, ainda que precário, para as pessoas nessas condições de maior fragilidade. Então, hoje, ainda que exista a penúria, a fome, a miséria e todos esses demais fatores, nós temos hoje o alavancar de um grave problema social que nós não tínhamos naquela época, que é a drogadição. A quantidade de criaturas hoje perdidas no mundo, completamente desarvoradas, sem nenhuma perspectiva de mudar o destino de suas vidas, às vezes já vivendo dentro de espaços onde existem apenas drogados nas grandes cidades, grandes bolsões de drogadição, onde elas vivem ali num consumo quase que intermitente das substâncias das quais fazem uso. Nós vamos encontrar indivíduos quase que perdidos, embora saibamos a possibilidade de recuperação, que é difícil, sim, bastante difícil, mas não é impossível de conseguirmos recuperar alguém que esteja num processo de entrega para o processo da drogadição. A droga, portanto, é hoje uma preocupação do mundo espiritual com relação à chegada no mundo espiritual. Porque os indivíduos se tornam dependentes da substância do lado de cá e sofrem amargamente do outro lado da vida, em virtude de entregarem as suas emoções, os seus sentimentos, exatamente para esse tipo de circunstância. Então, entregar as nossas almas a esse fenômeno de perda da capacidade de guiar as nossas próprias vidas é um equívoco muito forte e que tem promovido uma série de infelizes do outro lado das nossas vidas. O oitavo, o antepenúltimo de todos esses elementos apresentados por irmão X, como o treino para a morte, é a questão do apego. O apego. Nós temos apego a muitas coisas, não é que a gente vai ter desamor, mas é o apego. Nós temos apego a pessoas e temos apego às coisas. Nós nos apegamos à casa, não queremos deixar a casa em que vivemos, queremos desencarnar e continuar mantendo um contato dentro de casa,
queremos continuar vivendo entre os nossos entes queridos, assombrando as nossas residências, incomodando os herdeiros porque vendem ou porque não vendem os bens, incomodando os herdeiros porque levantam paredes, derrubam paredes, incomodando aqueles que receberam os bens porque ficamos insatisfeitos com os destinos que eles estão dando para os bens que deixamos. Passamos a ser, assim, assombradores de residências, gerando as chamadas casas mal assombradas. O que seria isso? As residências onde aqueles que ali viveram, por um processo de perturbação espiritual, não se prepararam para a partida e, após a morte, não querem deixar seus lares. Querem continuar vivendo entre os homens, embora não tenham mais o corpo de carne. Renteiam com as pessoas, vivem nos ambientes anos, às vezes décadas. Em alguns casos excepcionais, séculos, vivendo nas propriedades antigas. Quando se fala, por exemplo, na Europa, dos chamados castelos mal-assombrados, em que determinadas entidades espirituais vinculadas à nobreza ainda rondam pelos corredores desses locais sombrios, séculos depois. São os castelos mal-assombrados. Mas nós temos casas mal-assombradas, fazendas, chácaras, sítios mal-assombrados, em que os seus antigos donos decidem permanecer neles. Hospitais mal-assombrados pelos pacientes que não sabem sequer se desencarnaram e que continuam vivendo nesses ambientes. E além de vivermos assombrando os lugares, porque o nosso apego não permite que nós desenvolvamos o dom de fazermos o esforço de nos desembaraçarmos disso, nós também desenvolvemos, em muitos casos, apego às pessoas. E aí criamos a circunstância bizarra dos chamados maridos mal-assombrados, filhos mal-assombrados, esposas mal-assombradas, porque os seus entes queridos desencarnam e têm tanto apego que ficam rondando a vida deles, não aceitam deixar a existência terrena e, por isso, promovem muitos processos de perturbação. Estão no ambiente doméstico, frequentemente, vivendo ali, perturbando o equilíbrio daquelas famílias e promovendo, assim, muitas dores desnecessárias para o próprio desencarnado, que não alcança a paz de espírito nessa circunstância, como também para a família aonde eles estão. Nono desses pontos, o nono, penúltimo desses pontos, é um chamamento que a irmão X faz para que a gente desenvolva nas nossas vidas a vitória sobre o nosso egoísmo. Exercitar a caridade. Ele nos convoca para que nós olhemos para os outros, que nós cuidemos das pessoas, que nós façamos algo pelo semelhante, que nós não entesouremos recursos, mas aprendamos a dividir, a compartilhar, a estar com os outros, a fazer, de fato, um uso efetivo das possibilidades econômicas que a gente tem, não só para nós, não só para os nossos, mas dividir um pouco daquilo que a gente possui, dando um tanto mais de alento, de socorro para os que mais padecem. Ele nos convoca na mensagem que a gente não permita que as nossas vidas passem em branco e que há muitas pessoas no mundo espiritual lamentando as oportunidades que perderam e que poderiam, sim, ter educado seus corações para essa grande transição, exercitando o bem nos seus dias, mas esqueceram-se das criaturas que sofrem e viveram unicamente para os seus interesses pessoais e lamentam amargamente as suas condições de indiferença para a dor do ser humano. E como último desses pontos, o último dos elementos apresentados por irmão X para a educação para a morte, o treino para a morte, é cuidarmos das nossas vidas com relação aos nossos testamentos. Diz ele da preocupação que muitas vezes muitos companheiros sofrem ao assistir à digladiação dos seus entes queridos do lado de cá. Deixe tudo arrumado, divida os bens. Não permita que as pessoas depois se destruam por conta dos bens materiais. Sejamos prudentes e exercitemos ainda em vida
o processo de divisão de tudo aquilo que a gente possui, para que as nossas existências não sejam terminadas a partir de um processo de litígio. Porque é muito amargo você assistir depois seus filhos, seus genros e suas noras brigando numa mesa com os advogados por um pedaço a mais daquilo que você deixou e você hoje sabe que não tem valor nenhum. Coisas que você lutou a vida inteira e que agora sabe que teria mais valor se você tivesse dividido, tivesse compartilhado. E às vezes, iludido com a nossa condição espiritual, nós nos perdemos e ficamos correndo atrás das coisas do mundo material, esquecidos daquilo que era mais importante. E quando a morte nos alcança e nos leva para o mundo dos espíritos, vamos lamentar amargamente não termos dado a real atenção para aquilo que era mais relevante. Então, a mensagem de Irmão X nos chega exatamente com esse propósito: despertar as nossas almas, para que nós entendamos o que é mais importante de nós cultivarmos nos nossos dias, para que as nossas almas não estejam tomadas pelo processo do desespero na hora da nossa desencarnação, mas sim serenos pela nossa capacidade de olharmos para trás e percebermos que vencemos os 10 desafios que a vida tinha para nos oferecer. Sim, vencemos o materialismo, vencemos as dificuldades que tínhamos com o poder, vencemos os nossos dramas com a sexualidade desregrada, educamos a nossa alimentação, conseguimos não ficar sendo vítimas do fumo, nem também vítimas do álcool, ou vítimas da questão das drogas. Conseguimos vencer o nosso apego aos bens materiais e às pessoas. Conseguimos realizar a caridade e vermos a dor do nosso semelhante. E, por fim, deixamos tudo arrumado na nossa partida, com um testamento que nos permite ter paz de consciência e não assistir às lutas insanas dos nossos entes queridos por aquilo que sabemos que não tem valor nenhum. Aceitemos, portanto, as lições que o Espiritismo nos oferece e nos eduquemos do ponto de vista moral, enquanto ainda é tempo, o tempo que ainda nos resta na carne, para que essa transição para o mundo espiritual não nos seja tão dolorosa como tem sido para tantos companheiros que lamentam demais as oportunidades perdidas, mesmo sendo conhecedores da mensagem espírita.